iniciar aqui mais uma videoaula, né? Eu vou fazer uma revisão da matéria que a gente já está vendo aí nas semanas anteriores, né? A gente está estudando probabilidade, princípio multiplicativo da contagem. Então, a gente vai retomar esses conceitos para estudar um pouco mais, reforçar o que a gente já vem vendo. Então, nesse vídeo, eu vou abordar esse conceito, princípio multiplicativo da contagem. Então, eu deixei destacado essa palavra contagem, porque é o que a gente vai fazer. A gente vai contar coisas, mas exatamente o que a gente vai contar, né? Na verdade, não são coisas. Porque se fosse para contar coisas, a gente poderia dizer assim, ó, quantas calças tem aqui? Ah, a gente tem 3 calças, pronto, né? Se a gente vai contar quantas camisas nós temos, quantas pessoas a gente tem nessa imagem? Tem uma pessoa. Então, esse é um tipo de contagem. Mas a contagem que nós vamos fazer é um pouco diferente disso. Deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho aqui o indivíduo. Deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Aumentar um pouco mais. E trazer aqui as roupas aqui para a imagem. Deixar mais visível e organizado aqui. Colocar todas as camisas na imagem. Muito bem. Aqui as calças e as camisas. Então, o que nós vamos contar nessa história? A gente vai contar as maneiras que essa pessoa pode se vestir. Como assim? Olha, ele pode colocar uma calça azul e pode colocar uma camisa branca. Não é verdade? Então, essa é uma maneira de se vestir. Azul e branco, né? Mas ele também pode fazer diferente. Ele pode colocar uma calça marrom e uma blusa verde. Então, isso vai ser uma outra maneira de se vestir. Então, até aqui nós já contamos 2 formas de se vestir. Vamos fazer outra forma, então. Vamos colocar essa camisa aqui e essa calça aqui. 3 maneiras de se vestir. E dá para a gente ir variando de várias formas. O problema é o seguinte, saber quantas formas exatamente ele pode se vestir com essas roupas aqui. Aí a gente precisa se organizar para poder fazer essa contagem. Porque se for ficar trocando de roupa toda hora, a gente vai se perder, né? Agora eu já não lembro mais qual calça que eu utilizei primeiro, mas foi azul, né? Então a gente tem que fazer uma ordem. Para quê? Para que a gente conte direito quantas maneiras ele pode se vestir, de quantas formas ele consegue se vestir então. Então vamos organizar essa história como? A gente vai colocar as camisas todas aqui alinhadinhas, ó. E vai colocar as calças aqui certinho, para a gente poder contar de quantas formas ele pode se vestir. Então, primeiramente, vamos colocar uma calça azul nesse homem, né? E aí, ao invés de ficar trocando de qualquer maneira, de forma aleatória, a gente vai contar direito, ó. Uma calça e uma camisa branca. Então, essa é uma maneira dele se vestir. Se a gente quisesse até marcar aqui uma, né? Poderia. Essa é uma forma de se vestir. Camisa branca, calça azul. Outra forma dele se vestir seria calça azul e camisa azul escuro. Então, outra maneira, segunda forma de se vestir. Terceira forma de se vestir seria camisa vermelha com calça azul. 3 formas de se vestir. Então, essas camisas ele já colocou. Ó. Qual outra maneira que ele poderia se vestir para sair, por exemplo? Uma camisa verde, calça azul. Então, 4 formas dele se vestir. Não é? Bom, a calça com as camisas já variou todas. O que ele faz agora? Tira, né? Essa calça aqui e coloca a calça branca e faz a variação com todas as camisas, ó. Calça branca com camisa branca. A gente tinha contado 4 até agora. 4 formas de se vestir com calça azul. Agora a 5ª forma está aqui, né? E aí fica muito fácil de você saber quantas formas que ele tem de vestir. Porque agora com a calça branca vai ter mais 4 possibilidades. Olha, 4 mais 4 são 8, né? Precisa colocar as camisas aqui? Nem precisa, que a gente já sabe isso. Já deu para perceber o que está acontecendo. E a última maneira dele trocar de roupa, aqui no caso, a última maneira dele se vestir vai ser calça marrom com as 4 camisas.
Você pode variar, então, colocar camisa branca e calça marrom, uma forma. Camisa azul com calça marrom, segunda forma. Camisa vermelha e calça marrom, mais outra maneira dele se vestir. Então, com a calça azul foram 4 possibilidades de troca de camisa. Depois, com a calça branca, mais 4 possibilidades de troca de camisa. Então, 4 mais 4 são 8. Com a calça marrom, mais 4 possibilidades de troca de camisa, que são 12, então. Isso é o princípio multiplicativo. Por que tem essa palavra multiplicativa? Porque basta a gente multiplicar. Olha, a gente pode multiplicar o número de calças vezes o número de camisas. A gente tem justamente 12. E por que a gente pode multiplicar? Porque uma calça você troca as 4 camisas. A outra você troca também as 4 camisas. A outra calça você pode trocar as 4 camisas. Por isso que a gente multiplica. 3 vezes 4 são 12. Então, se um problema perguntar para vocês, uma pessoa chamada José tem 4 camisas e tem 3 calças e gostaria de sair, de quantas maneiras ele pode se vestir? De 12 maneiras, basta multiplicar. E espero que vocês tenham entendido essa palavra aqui, ó, contagem. O que nós estamos contando? Contando as possibilidades que ele tem de se vestir. Isso é importantíssimo entender, porque nem sempre vai ser de calça e de camisa o problema. Pode ser, por exemplo, eu não fiz aqui desenhado para vocês, mas poderia ser um homenzinho chegando em um restaurante e ao invés de ser calças e camisas para ele escolher, poderia ser, por exemplo, tem 4 tipos de pizzas e 3 tipos de sucos. Suco de laranja, de uva ou de maracujá. E pizza, os 4 sabores. Aí perguntar para vocês, de quantas formas ele pode fazer essa refeição? Era só multiplicar também. O suco vezes a quantidade de sabores de suco, vezes a quantidade de sabores de pizza. E aí você teria 12 tipos de refeição que ele poderia fazer combinando, né, essas coisas. Então, começa por aí. Todos os problemas de princípio multiplicativo de contagens vão ser nesse sentido. Agora, mais uma situação. Poderia ter mais alguma coisa para ele variar aqui, o homem? Poderia ter, por exemplo, duas gravatas, uma gravata preta e uma gravata, sei lá, amarela? Poderia. E aí eu faço o quê, professor? Multiplica também, ó. Você multiplica a quantidade de calças vezes a quantidade de camisas e vezes a quantidade de gravatas. Se tiver mais 2 gravatas para ele trocar. Que vão ser aí, no caso, se tivesse a história da gravata, daria 24. Possibilidades. 12 possibilidades aqui, vezes 2, 24. Tranquilo? Então, essa é uma situação, né, que envolve aí um exemplo bem simplificado do princípio multiplicativo da contagem. Agora, nós vamos pensar no mesmo problema, só que com uma tabela, para a gente pensar na situação através de uma tabela, tá? Então, eu vou cortar aqui o vídeo e vou ajeitar para mostrar essa tabelinha para vocês. Muito bem, pessoal, continuando então, continuando com o mesmo exemplo que a gente estava fazendo. É o homenzinho que tem 3 calças, que tem 4 camisas, para escolher, ele vai sair e quer escolher de quantas maneiras ele pode variar essas roupas na hora que ele vai sair. Então você pode utilizar uma tabela, ou o problema pode pedir para que você coloque em uma tabela, por exemplo. Então, se você for colocar em uma tabela, como que funciona? Você coloca aqui, por exemplo, as calças, né? Nessa coluna aqui são as calças, azul, branca e marrom, né? Eu coloquei aqui do lado para a gente saber identificar. Aqui é o lugar das calças. Você poderia escrever aqui pequenininho, ó, calças, e escrever aqui camisas. Então, essa parte aqui da linha está indicando as cores das camisas. E essa parte aqui da coluna está indicando as cores das calças. Bom, então essa primeira combinação aqui, ó, azul com vermelha. O que é azul com vermelha, no caso? Essa
essa célula aqui da coluna, esse lugarzinho, esse espaço aqui da coluna, indica que é a calça azul e a camisa vermelha. E aqui, calça azul com camisa verde, no caso, né? Camisa verde. E aqui, calça azul com camisa azul. E aqui, calça azul com camisa branca. Aqui nessa parte, aqui nessa outra linha, a gente vai fazer da calça branca. Agora vai ser calça branca e camisa vermelha. Calça branca e camisa verde. Calça branca e camisa azul. Calça branca e camisa também branca. Calça marrom com camisa vermelha. Marrom com camisa vermelha. Calça marrom com camisa verde. Calça marrom com camisa azul. E calça marrom com camisa branca. Bom, o ideal seria escrever direitinho, com uma letra bem legível, né? Só que eu não estou conseguindo por causa dessa canetinha. Por que nós fizemos isso, essas combinações? Para verificar todos os pares que a gente pode formar de roupa. E podemos contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, pessoal. A situação aqui é o seguinte, ó. Vamos ler aqui o probleminha. Ó. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos ao lado ou embaixo, né? Escrevi ao lado, mas é embaixo que tá. Bom, algarismo é isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses algarismos aí, que estão aqui dentro da chave. Ele quer formar números de 3 algarismos. Como assim? Eu vou colocar 3 espacinhos aqui, ó, para representar esse número que a gente quer formar. Por que eu coloquei esses 3 espacinhos? O número de 3 algarismos poderia ser, por exemplo, 123. Vou até colocar aqui para vocês verem. 123. Isso é um número de 3 algarismos. Mas não poderia ser 124 também? Poderia, ele quer número de 3 algarismos. Mas o que ele quer saber, esse problema? Ele quer saber de quantas formas você pode trocar esses números. Ele não quer que você faça, vamos dizer assim, não quer que você faça conta nenhuma. Ele só quer saber de que jeito você pode arrumar esses números, mas só que sempre tendo 3. Não vai poder ter 4 aqui, ó. Assim não quer. 1456 não serve, porque aqui tem 4 algarismos. A gente só quer com 3. Você vai trocando aqui, ó. Só que, novamente, aquele problema. Como que você vai contar todas essas possibilidades? Se você ficar contando de maneira aleatória, conforme eu estou fazendo, você não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão. Por quê? Porque tem muitas possibilidades. Então, você tem que pensar da seguinte maneira. Nem vou arrumar os números ali, pode deixar tudo bagunçadinho, não tem problema. Quantos números tem aqui? Quantos algarismos nós temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa esses 6 algarismos? Você pode colocar o número 4 aqui, no primeiro espacinho? Posso. Você pode colocar o número 2 também? Posso. Você pode colocar o número 1? Pode. Você pode colocar o número 6 aqui no primeiro espacinho? Posso. Você poderia colocar o 5? Poderia. Lógico, não todos juntos, né? Cada um, um por vez, tá? Eu estou colocando todo mundo aqui para exemplificar a vocês que é possível colocar qualquer um deles aqui nesse primeiro espaço. Então, quantas possibilidades eu tenho para colocar nesse primeiro espaço? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Eu posso colocar qualquer um desses números, desses 6 números, aqui. Então, são 6 possibilidades de números que eu tenho para colocar nesse primeiro espaço. Qualquer um desses 6 números pode ser colocado aqui. Novamente, pode ser o 4? Pode. Então, uma possibilidade.
Pode ser o número 1? Pode. Então, 2 possibilidades. Pode ser o número 6? Pode. Então, temos aí 3 possibilidades. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente vai utilizar o princípio o princípio multiplicativo da contagem. Quantas possibilidades são mesmo? São 6 possibilidades. Então, a gente vai utilizar 6 vezes. E agora, quantas possibilidades de números eu tenho para colocar aqui? Posso colocar o 3 aqui? Posso. Posso colocar o 5? Posso também. Ah, mas e se eu já tiver colocado, por exemplo, o 2 aqui, ó? Posso colocar o 2 aqui também? Posso, Existe o número 222, não existe? Então, pode ser 2, 2, 2. Então, quantas possibilidades de números eu tenho para colocar aqui? Novamente, eu tenho aqui 6 possibilidades. Ó. É igual a história da camisa e da calça. Só que a calça tinha 3 calças e 4 camisas, né? Aqui, ó, eu tenho 6 números para pôr aqui, nessa parte, nesse espacinho, mas também tenho 6 números de novo para pôr aqui. Então, eu vou multiplicar por 6. E mais uma vez, nesse espacinho aqui, eu também vou ter 6 possibilidades para colocar aqui. Então, a resposta de quantos números que eu posso formar com esses algarismos aqui, números de 3 algarismos, é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 são 36. E 36, vamos fazer aqui, 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36 novamente, vão 3. 3 vezes 6, 18, mais 3, 21. Então, a gente tem 216 possibilidades de formação de números com 3 algarismos. É a multiplicação dessas quantidades, tá? Dessa quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Então, essa é uma outra situação. E agora eu vou mostrar outro problema para vocês, tá? Outro exemplo. Agora é o outro problema, tá? Embora muito parecido, tem uma diferença importante aqui nesse problema. Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar com os algarismos ao lado ou embaixo? Quantos números pares? E aí, você precisa ficar atento nisso. Por quê? Número par termina em 1, por exemplo? Não, isso é ímpar, né? Quando termina em 1. Quando terminar com o 3, por exemplo, ó, isso é um número ímpar. Quando terminar com 5, é um número ímpar. Então, quantas possibilidades numéricas eu tenho de colocar nessa última casinha? Você pode colocar o número 2 aqui, ó, pode terminar com 2. Aqui pode terminar com 4. Ou aqui pode terminar com 6. São 3 possibilidades de números somente nessa posição aqui, ó. Aqui você só tem 3 possibilidades. Certo? E utilizando o princípio multiplicativo. Sempre lembra dessa história. Quando você está contando as possibilidades, quantas formas que tem para formar alguma coisa, ou para troca de roupa, ou para escolher coisas, é multiplicação. Bom, e agora? Já escolhi essas qualquer uma dessas 3 possibilidades vai ser colocado aqui no final. E aqui no começo, tem algum número que não pode ser posto? Posso colocar o 1 aqui? Posso, não tem problema nenhum. Posso colocar o número 6 aqui no começo? Posso também. Se eu já coloquei o número 2 aqui, posso repetir o número 2 aqui também? Posso. Então, quantas possibilidades numéricas eu tenho aqui na primeira casinha? Ora, na primeira casinha, então, você tem todas elas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números para colocar aqui. Então, aqui são 6 possibilidades. E nessa segunda parte aqui, de novo, tem 6. Por quê? Você pode colocar todos esses números novamente. Ah, mas e se eu já coloquei um número aqui, posso repetir?
Pode repetir aqui, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o problema permitiu que você repetisse. Então, a nossa resposta vai ser 6 vezes 6, 36, e 36 vezes 3. Então, vamos fazer aqui, ó, 36 vezes 3. Deixa eu melhorar esse 6 aqui. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 3, 9. 9 mais 1 são 10. Então, tem 108. Opa. Ficou ruim o número, mas tudo bem. 108 formações de números, 108 possibilidades, né, combinações entre esses algarismos aqui, que vão te dar resultados em par, terminando em 6, 2 ou 4. Né? 108 maneiras de você combinar esses algarismos para que se forme números pares de 3 algarismos, no caso. Então, pessoal, o resumo nosso, a revisão que a gente queria fazer é essa. Espero ter colaborado um pouco, ajudado um pouco. Tem muito mais situações, tá? Isso foi uma maneira bem resumida que eu utilizei, né? Só para entender o conceito, o que é a contagem, o que é o princípio multiplicativo. Depois a gente vai mandar outro vídeo para vocês sobre a probabilidade, que é outra situação diferente dessa. Legal? Então, tchau, tchau e até mais.